muito boa noite. Neste último jornal analisamos precisamente esta lista VIP de contribuintes que muita polémica tem vindo a gerar. São meus convidados habituais, Eduardo Teixeira, é deputado do PSD, e Manuel Mota, deputado do Partido Socialista. Muito boa noite, sejam muito bem-vindos a este último jornal. Eduardo Teixeira, olhou da mesma forma estas explicações que parecem, de alguma forma, como diz o deputado Manuel Mota, contraditórias no Parlamento, a que temos vindo a assistir? Antes de mais, boa noite. Eu penso que o Governo não está em autogestão, pelo contrário, o Governo está em plena afirmação. E é um Governo que, como é sabido, não está a governar a pensar em eleições, está a pensar nos portugueses, no sacrifício que os portugueses fizeram e na forma como o país está a reganhar a soberania, o que é prova provada, o que se passou esta semana da devolução à FMI de 6 mil milhões de euros, que é muito importante para a soberania do país e não estarmos dependentes da dita troika que o Partido Socialista nos meteu. E, portanto, tinha que fazer essa declaração de interesse, meu caro Manuel Mota, porque acho que é um pouco injusto a forma como às vezes se fala de um governo que governou o país numa altura de muita dificuldade, em que o Partido Socialista devia estar muito grato à forma exemplar como se governou este país, depois dos anos do Eldorado, em que se pensava que o país era um país em que o saco, que parecia que não tinha fundo, tinha que estar nesta solução. Mas sobre esta questão, eu acho que hoje à lista ficou bem claro, Carla, no Parlamento, nas várias audições que houve, quer do Sr. Subinspetor, quer também do Sr. Secretário de Estado, que o Governo não tinha conhecimento desta questão. Esta questão é uma questão muito importante. É uma questão que toca com o sigilo que tem que ver e com a proteção dos contribuintes e que todos nós, com certeza, estamos muito preocupados. Estamos preocupados, mas estamos vigilantes. Agora, o Governo não pediu a ninguém que houvesse proteção a determinados contribuintes em detrimento de outros contribuintes. A haver tem que ser para todos os contribuintes. Eu que até na minha atividade profissional, que está suspensa e que sou bancário, sei bem o que é o sigilo bancário, como é o sigilo fiscal. E, portanto, sei do que falo. Agora, acho que o líder do Partido Socialista falar como falou ontem, fazer as acusações que fez da forma como as fez, sem fundamento e sem provas, para um líder da oposição, eu acho muito grave e acho que, eu diria que até tem de alguma forma que, ou quem acusa tem que ter provas. Se não tem provas, não pode acusar, porque de outra forma tem que pedir desculpas pelas afirmações que fez. Eu acho que hoje ficamos todos cientes de que havia alguma experimentação ao nível técnico dentro das finanças, mas que não eram partilhados nem com a tutela, nem ao nível das cúpulas das finanças. É um assunto muito importante, muito sensível, que todos nós temos de estar preocupados. Agora, não se pode constantemente andar com as pedras a tirar a um governo que está a governar e bem o país. Eduardo Teixeira, Passos Coelho agiu bem em manter a confiança no Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais? Como é lógico, ele não sabia absolutamente nada. Aliás, que vinha para o estúdio, estava a ver aqui uma notícia que falava do sindicalista Paulo Ralha e as ligações que tem ao Partido Socialista, porque apoiou o António Costa nas primárias, mas também ao Bloco de Esquerda, em que foi candidato também aqui pelo Círculo do Norte, no Distrito de Braga, em quinto lugar na lista do Bloco de Esquerda. Bem, se 2 anos antes apoia o Bloco de Esquerda, mas depois apoia passado 2 anos o líder do Partido Socialista, e depois dá o mote para que o líder do Partido Socialista venha pedir esclarecimentos ao senhor Primeiro-Ministro, fazendo-lhe acusações que considero graves, muito graves, e que hoje o Parlamento, na audição, quer do Sr. Secretário de Estado, que não há nenhum indício que ele sabia absolutamente nada, é muito importante dizer isto, quer do Diretor-Geral, quer do Subdiretor-Geral, eu acho que houve experimentações, como ele assumiu, não há lista, mas houve experimentações no sentido de criar algum tipo de barreiras em que não pode haver aqui contribuintes de primeira, nem de segunda, nem de terceira. Os contribuintes são todos iguais. Quem é que assume as responsabilidades políticas? Respeitamos o sigilo, respeitamos as barreiras que têm que existir, mas respeitamos também a transparência. Mas neste caso em concreto, nós todos temos de estar, ou então cabe-se com o sigilo.
caso de sigilo, o que não, são 8 mil funcionários que as finanças têm e que têm que ter, forçosamente, algum tipo de níveis de acesso, tu sabes, como existe na banca. Qualquer funcionário que acede à informação, mas não tem nenhuma lista de proteção de nenhum contribuinte. Nem tem que existir. Nem poderia haver, tem que haver apenas a informação. Nem poderia haver, por parte da tutela, nenhum tipo de proteção em relação ao assunto. O que é grave, meu caro Manuel Mota, é as declarações do líder do Partido Socialista. São muito graves, Eduardo. E que são, de alguma forma, ensaiadas por alguém que o apoiou nas diretas, como foi o sindicalista Paulo Galha. E isso é que é grave. António Costa são de uma grande responsabilidade. São de uma grande responsabilidade, Eduardo, porque demonstram aquilo que é. Eu percebo que o PST tenha muita dificuldade em explicar porque é que Miguel Macedo se demite numa matéria em que ele não tem responsabilidade direta. Tem responsabilidade indireta. Ele assumiu responsabilidade política por quem nomeou. A mesma coisa deveria ter acontecido com o Paulo Núncio. Sabes que nós temos agora um sistema de nomeações muito diferente do Partido Socialista. Não, vocês têm um sistema de nomeações. Já percebi que esta matéria é matéria muito incómoda para o PST. Não, temos um sistema de nomeações com base no mérito e com base também na transparência. Eu vou utilizar um termo muito forte. Vocês têm uma coisa, têm um sistema de nomeações que é uma autêntica fraude. Nomeava com base só e apenas em critérios políticos e partidários. Aqui não se verifica isso. Já percebemos. Já falaremos sobre esse tema. Não quer assumir essa responsabilidade. Agora, sobre este tema em concreto, os diretores gerais, porque houve experimentações, houve dentro Eduardo, os diretores gerais são nomeados das finanças. Hoje percebemos quem inflamou e percebemos as ligações político-partidárias que tem à esquerda. Percebemos isso claramente, mas isso não pode pôr um líder do Partido Socialista com a responsabilidade de ser o líder da oposição a falar e a acusar sem provas os governantes deste país. Tem provas muito objetivas e tu confirmaste, estás a dizer que é um diretor-geral, mas o diretor-geral é nomeado pelo governo, o governo tem que assumir essas responsabilidades. Que não recebeu nenhuma instrução do governo. Está aqui, e preciso ver-vos, não recebeu instruções de ninguém, em especial do Governo, e concordou apenas em avaliar hipóteses. Mas sabes a gravidade, estamos a falar de algo, da gravidade da situação, que até é muito grave. E é muito grave que alguém nomeie alguém que seja tão incompetente que não perceba que está por em causa um direito constitucional. Há uma experimentação dentro das finanças. Mas é uma experimentação com a vida das pessoas. É uma experimentação com o sigilo fiscal que é muito grave. Não há nada de concreto, palpável ou factual. Se há, o Partido Socialista hoje traz alguma matéria palpável ou factual que o diga. As declarações dos responsáveis, às 9h30 da noite. As declarações do Sr. Secretário de Estado e também dos diretores gerais de uma grande responsabilidade, que de uma forma até rápida foi imediatamente quer aceito, quer substituído, mas estamos a falar... Não foi demitido. Ele admitiu que foi demitido. Não foi demitido. Foi. As declarações são muito claras. Eu pus o meu lugar à disposição e fui demitido. Ouvi 3 vezes. São conceitos diferentes, não podemos jogar as palavras. Não, é claríssimo. Ele colocou o lugar à disposição, podia ser aceito ou não aceito esse lugar à disposição e foi demitido. Agora, o que a Ministra disse foi. O que o António Costa disse é que o Primeiro-Ministro se esconde atrás desta lista VIP. Isto é muito grave. Porque é verdade, o Primeiro-Ministro que não tem consciência, que não tem conhecimento daquilo que se passa nos seus ministérios. Com esta afirmação, é verdade, esconde-se atrás da lista VIP, então prove-se que o Governo tinha uma coisa a ver com esta lista. Os contribuintes são todos iguais. Os contribuintes que pagam impostos... A criação destes filtros, a criação destes estudos, são objetivamente existindo uma lista, como se confirmou que existia uma lista, é demonstrativo que há. Absolutamente provado, quer hoje, quer ontem no Parlamento, onde nós estivemos, e vamos acreditar, temos que acreditar, senão não estávamos lá, que as pessoas... Sim, mas as declarações confirmam a existência de uma lista. As perguntas foram todas feitas. E os responsáveis consideraram a existência de uma lista. Mas não houve um deputado do teu partido, do Partido Socialista, que conseguisse provar factualmente as afirmações que António Costa fez em relação ao Primeiro-Ministro. Essas sim são muito graves e não são dignas, Eduardo, analisa isto do ponto de vista. Denegrir o trabalho positivo que se está a fazer em termos de governo internacionalmente e no país. Hoje o país cresce, hoje o país cria emprego, hoje o país... hoje o país teve mais uma notícia. Afirmar, hoje o país tem um novo pacote comunitário que é extremamente importante para a afirmação da economia até regional. O país hoje está muito diferente, de facto, como dizia António Costa, do que estava em 2011. Agora, nós temos é que não fazer esta politicazinha que António Costa nos tem habituado nos últimos tempos. Eduardo Teixeira, aos olhos da população, este caso não vem afetar a confiança dos portugueses, a confiança no fisco e também no dever de sigilo a que a máquina fiscal está obrigada? Carla, quando se lança a suspeição, como lança o líder do Partido Socialista, eu não posso estar mais de acordo. Não foi o líder
tivesse fundamento. Que lançou a suspeição, claro que ele lançou a suspeição de início, foi o seu apoiante, o ex-candidato do Bloco de Esquerda, o sindicalista Paulo Galha. Mas é preciso provar. E é preciso, e as próprias pessoas que entenderam por lugar de exposição, porque houve uma experimentação, disseram que não tinham recebido nenhuma instrução, orientação, ordem ou qualquer tipo até de correspondência do Governo nesta matéria. E, portanto, eu acho que o Partido Socialista que tira de vez, nestas semanas em que vai lançando um ataque sistemático, mas infundado, à honrabilidade e ao caráter de um Primeiro-Ministro que tem governado um país com grande dificuldade, mas com sucesso, é triste, porque nós não vemos a agenda do Partido Socialista. Ficamos a saber há dias que vai ser agora daqui a uns meses. E anda constantemente a adiar estas medidas. Mas até para ter algo para dizer, bem, só tenho escolhido um campo. De forma mediática, não afirmar o país, só quando fala em circuito fechado com os chineses é que diz a verdade. Mas quando tem que falar para o país, utiliza a tática de denegrir sem qualquer tipo de prova factual, em detrimento de dizer ao que vem e qual é a diferença e como é que fazer diferente, porque o país precisa. Olá, agora, Eduardo Teixeira, mesmo o deputado Manuel Mota, falta de transparência, de isenção, de rigor e de independência nas nomeações da CRESAP. Bem, o Partido Socialista lá está, mais uma medida em que precisa ter temas, não para se afirmar, não para construir, não porque faria diferente, mas sim e apenas para fazer a crítica de costume, queixar-se de algo que eu acho que temos todos que nos orgulhar pelo seguinte: o Primeiro-Ministro não inventou isto enquanto é Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro, enquanto candidato a Primeiro-Ministro, lá está. Ele, enquanto candidato a Primeiro-Ministro, teve que fazer propostas, teve que dizer como faria diferente. E, portanto, ele entendeu que os cargos da função pública, os dirigentes da função pública, mesmo aqueles que até têm responsabilidade política, como é o caso das comissões de coordenação, neste caso na região Norte, sim, mas existem 5 do país, deveriam ser escolhidos pelo mérito e todos os cidadãos poderiam e deveriam poder concorrer, porque são concursos externos. Qualquer cidadão pode concorrer hoje, Carla, a um lugar cimeiro como é Presidente da Comissão de Coordenação. Hoje qualquer cidadão pode concorrer a cargos que tenham a ver com a educação, com a segurança social. São cargos externos, não se limitam à Bolsa de Emprego Público, que são aí sim para os funcionários intermédios. E eu tinha que aqui desmentir algo que foi aqui afirmado com exemplos. Nós temos que perceber que, por exemplo, na Comissão de Coordenação da Região Norte, há lá militantes do Partido Socialista que foram selecionados. Não basta ir muito longe, aqui na Região Norte, meu caro Manuel Mota, foram selecionados na CRESAP cargos regionais na Região Norte de pessoas que são militantes do Partido Socialista, que até foram presidentes de junta do Partido Socialista e que hoje têm desempenhos na função na Região Norte de grande responsabilidade, sendo diretores regionais, como acontece noutras áreas. Mas se vamos conseguiram encontrar uma ou duas cerejas para... Não, encontraríamos várias cerejas. Não existe. Segurança social. Poderia falar 100%. Da questão da DGEG, poderia falar da questão do ICNF, poderia falar da RS do Alentejo, poderia falar de vários e vários exemplos. Acho que não vale a pena, estamos aqui a falar de nomes, mas o que é importante é dizer o seguinte: há também pessoas do Partido Social Democrata que foram conhecimentos. Eu vi esta notícia que saiu no dia 16 de março de 2015, penso que terá sido aí que deu o mote ao tema que terá escolhido, que há militantes do Partido Social Democrata, olha, desde logo um atual diretor regional de Economia, que ainda está em funções e que já se candidatou 10 vezes, foi selecionado 10 vezes, e que ainda não foi escolhido pelo Governo. Bem, então, qual é o problema? Foi escolhido estamos a falar em privilegiar o mérito num órgão independente, de personalidades independentes que acho que o Partido Socialista não questiona, e que, neste caso é muito concreto. Até agora eram escolhidos as pessoas com base em critérios político-partidários e que muitas vezes não eram os melhores. Aqui não vinculavam os portugueses podem concorrer todos os portugueses em determinados cargos, não em todos, mas nos que são selecionados para CRESAP. Sabes que não.
Sabes que não, Eduardo. Não tem que ter vinculação pública. Eduardo, desde que tenha olha para os critérios de concurso. Da licenciatura, olha para os critérios de concurso. Não é possível ninguém fora da administração pública. Não é verdade. Bem, é possível, foi possível. Uma coisa muito curiosa que é os tais militantes do Partido Social Democrata ou do CDS, que foram colocados 2 anos e meio a 3 anos a prepararem-se para depois ficarem com os cargos. É absolutamente dramático. Mas vamos aqui aproveitar um deputado absolutamente extraordinário que esteve nas 3 finais dos 3 concursos. Mas foi selecionado, meu caro. Era impossível não selecionar. Estás a falar de um ex-inspetor-geral de Educação absolutamente extraordinário, que esteve nos 3 finais, que tem um currículo absolutamente extraordinário. Mas não foi escolhido no primeiro, não foi escolhido no segundo, e a terceira era absolutamente impossível que não escolhesse. Portanto, estás a colocar, mas mais uma vez estás a colocar a exceção para quebrar a regra, porque estão a nomear membros do seu partido para minar aquilo que será a administração pública do futuro governo do Partido Socialista. Uma pessoa por ser de um partido e que chega à fase final de um processo de seleção. Eduardo, com fatos à medida, em 18 nomeações na Segurança Social, são 18 militantes do CDS e do PST. Curioso, em Portugal só há competência no CDS e no PST. Lamentável. Não, já dei vários exemplos. Dei-te vários exemplos. Deste casos muito pontuais e a situações do Norte, ao Alentejo, ao Algarve, em todas as áreas. Segurança Social, 100%. Há exemplos. Agricultura, 95%. Não é bem assim. Meu caro Mota. Agricultura, casa a transparência. Vamos ao tema que nos propôs, porque senão não vamos ter tempo. Mas é um tema importante, porque o Partido Socialista, quando se fala em lugares, está sempre muito atento. E a proposta que o líder do Partido Socialista lançou é exatamente o contrário, Eduardo. É falar de uma nomeação. Isso é que é grave. É retirar a sua responsabilidade. É retirar a possibilidade de nomear. Nas competências do Presidente da República não estava prevista essa questão. Eduardo, é exatamente o contrário. Permitir que o país possa abertamente... Vamos então à última análise desta noite, o tema que foi proposto pelo deputado Eduardo Teixeira, as medidas ativas de emprego que foram lançadas pelo Governo e que foram publicadas esta sexta-feira em Diário da República. É verdade, vamos falar de questões muito positivas e de, como dissemos, não pode ser de forma diferente, as principais apostas para os próximos anos é a economia e o emprego. O emprego está a crescer e o emprego efetivo criado, não é o desemprego que está a crescer, também é o emprego efetivo criado que está a aumentar. E a meta é que se fixe o desemprego abaixo dos 13% ainda no ano de 2015. Mas é preciso ter medidas de apoio adicionais sempre e estar bem atento e falar com os parceiros. Este governo é um governo que faz diálogo permanente. E na concertação social, em 14 de janeiro, houve medidas que surgiram e que o governo se comprometeu e que hoje foram, em poucos dias, menos em 60 dias, foram materializadas e que estão à disposição das pessoas. Desde logo, algo que nos preocupa imenso, que são 3 medidas muito importantes, mas há uma que tem a ver com o desemprego de longa duração, com aquelas pessoas que estão desempregadas há mais de 12 anos, que têm mais de 31 anos e que tenham até uma discriminação ainda mais positiva se atingir os 45 anos e que é o verdadeiro drama que todos nós sentimos e sabemos e que muitas vezes nos batem à porta a contar situações dramáticas e que o Governo dá uma dotação muito expressiva neste programa porque é de facto muito importante. Mas há outras 2 questões que nos preocupam, que é a questão da igualdade e, portanto, um pacote para incentivar a igualdade de género e, portanto, também aqui há de facto situações que têm que ser constantemente não corrigidas, mas acompanhadas e tentar dirimir as diferenças que existem e, portanto, há uma nova medida que hoje passa a ser operacionalizada. E uma terceira questão que eu acho que é muito importante, que é a mobilidade. Nós temos um país a várias velocidades e temos um país em que as oportunidades não são todas iguais, mas também o desemprego existe em sítios onde há mais litoral, mas acontece também o inverso. E há pouco tempo, Carla, tive a oportunidade de visitar em Vila Pouca da Guiar, em Trás-os-Montes, uma fábrica de castanha, que admitia pessoas, mas que não tinha pessoas para que pudessem trabalhar, porque não havia lá pessoas. Nós temos também que combater a interioridade e a desertificação do território. E hoje nós aprovamos medidas que saíram em Diário da República medidas que privilegiam a possibilidade
pagando o transporte a quem possa trabalhar a mais 100 km, a menos 100 km, que possa levar as suas famílias, são medidas muito importantes para que este país, que tem norte e centro e sul, que tem interior e que tem litoral, possa comatar algumas dificuldades, e acho que estas 3 medidas são de facto muito importantes e que resultaram não só da ação do Governo. Aqui é justo reconhecer a ação da concertação social e do diálogo. Ainda bem que eu vejo o PS a elogiar as medidas do Partido Social Democrata desse Governo. Pequenas. Agradeço a presença neste último Precisam de outra dinâmica, que não só o Partido Socialista, quando chegar ao Governo, é que as podem Deputado Eduardo Teixeira, deputado Manuel Mota, muito obrigada pela presença e pela análise. E até de hoje a 8 dias para este espaço habitual de comentário às sextas-feiras.